Pois é, pessoal, o que é bom dura pouco. O Irã quebrou o cessar-fogo anunciado por Donald Trump e atacou Israel com mísseis, matando 3 civis em Beersheba. Um prédio residencial foi destruído, deixando 7 feridos e pessoas presas nos escombros. Uma mulher e um homem na faixa dos 40 anos, além de um jovem de 20 anos, infelizmente perderam a vida. O serviço de emergência Magen David Adom confirmou o número de mortos, e tratou as vítimas, algumas em estado moderado, segundo reportado. Israel, por meio do ministro da Defesa, Israel Katz, acusou o Irã de violar o acordo e prometeu retaliar com ataques diretos a Teherã. Esse é o resumo de mais um capítulo de um conflito que não dá sinais de trégua, apesar das tentativas de mediação. A situação mostra como a instabilidade do Oriente Médio continua sendo alimentada por ações irresponsáveis de um regime que prioriza o confronto e é completamente desumano como o regime dos ayatolás no Irã. E mostra também que a complexidade disso é muito maior do que a esquerda e a mídia militante brasileira tenta passar. Antes da análise, vamos ver aqui as manchetes. Olha só que coisa, pessoal. Ações mundiais sobem e petróleo recua com cessar-fogo entre Israel e Irã. Isso aí foi informado pelo Infomoney. O G1. Israel e mídia do Irã confirmam início do cessar-fogo. Muita gente ficou feliz com isso, mas durou pouco. Gazeta do Povo. Israel e Irã entendem o acordo de cessar-fogo anunciado. E aí vem a UOL também. Trump anuncia acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã, a guerra dos 12 dias. Depois, Israel identifica novo ataque do Irã após Trump anunciar cessar-fogo, publicado pela CNN Brasil. Também pela CNN, mídia iraniana nega a violação de cessar-fogo, ou seja, o Irã está negando os ataques. Mas quem é que vai acreditar, né? A Jovem Pan também anunciou aí: Irã nega ataque ao território de Israel após anúncio de cessar-fogo. Por quase 3 décadas, o Irã ameaçou o mundo com seu programa nuclear, prometendo destruir Israel, os Estados Unidos e o Ocidente. Isso inclui eu e você que somos ocidentais. Essas não eram palavras vazias. O regime dos ayatolás investiu bilhões em mísseis, drones e apoio a grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. Líderes desse grupo, inclusive, já agradeceram publicamente o dinheiro iraniano usado para comprar armas e planejar ataques contra civis. Vale lembrar que o Hamas parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a sua eleição. A ideia de que o Irã busca energia nuclear pacífica é completamente insustentável quando olhamos para o histórico de agressões e a retórica de maldade pura do seu líder supremo, o Ali Khamenei. A ação de Trump destruindo instalações nucleares iranianas em uma única noite foi uma resposta direta a essa ameaça que cresceu sob o olhar completamente de governos anteriores, que não fizeram absolutamente nada. O cessar-fogo, que foi mediado ali pelo Catar e anunciado pelo próprio Trump, deveria ter sido um marco para encerrar 12 dias de hostilidades intensas. O Irã, porém, todavia, jogou fora a chance de paz ao atacar Beersheba horas antes do prazo estipulado para a trégua. Isso não surpreende. O regime iraniano sempre usou negociações como cortina de fumaça para ganhar tempo e avançar seus objetivos. A mídia estatal iraniana chegou a negar o ataque, como vocês viram, enquanto Israel acionava sirenes e também o domo de ferro para proteger a sua população. A traição do Irã, completamente escancarada, que não há boa-fé em Teherã, apenas uma obsessão para manter a região em um caos para sustentar o seu poder, é uma mostra de que, muito possivelmente, não será na diplomacia que irá se erradicar uma ameaça como a do Irã. Israel, com o apoio crucial dos Estados Unidos, conseguiu vitórias impressionantes contra o Irã nos últimos meses. Além de neutralizar líderes do Hamas e do Hezbollah,
Os ataques conjuntos destruíram grande parte da infraestrutura nuclear iraniana, como as usinas de Fordol, Natanz e Isfahan. E o vice de Trump, o J.D. Vance, afirmou que o objetivo era impedir o enriquecimento de urânio a níveis necessários para armas nucleares. E os Estados Unidos acreditam que isso foi alcançado. No entanto, todavia, alguns especialistas eles estão alertando que o programa nuclear iraniano não está completamente erradicado. Acha que eles não pensaram numa possível possibilidade de um ataque e esconder em outro lugar? Cientistas e centrífugas ainda existem, e o Irã pode tentar reconstruir a sua capacidade. A diferença agora é que qualquer tentativa será recebida com força militar, não mais apenas com a diplomacia que se mostrou ineficaz quando se trata do Irã. A violação do cessar-fogo por parte do Irã reforça a ideia de que o regime não respeita acordos internacionais. E durante anos, o Irã assinou tratados nucleares que nunca cumpriu, usando a diplomacia como teatro para enganar o mundo. É a mesma coisa que ditaduras fazem para acabar com a democracia. Usam a democracia para chegar até o poder e, quando chegam até o poder, acabam com a democracia. Enquanto isso, civis em Israel vivem sob ameaça constante de mísseis, e no Irã a população sofre com o governo que prefere investir em guerra a melhorar a vida do seu próprio povo. A ONU, inútil como sempre, com suas resoluções fracas, e líderes como Antônio Guterres, que pedem paz em ações concretas e tal, parecem completamente incapazes de lidar com a gravidade da situação. A realidade é que só a força tem conseguido frear as ambições iranianas até agora. E a entrada dos Estados Unidos no conflito, com bombardeios a instalações nucleares iranianas, mudou completamente o jogo. Só que mostrou também que eles são mais loucos do que nós imaginamos. Trump deixou claro que não vai tolerar mais provocações de Teherã, exigindo a rendição completa do programa nuclear. A resposta iraniana, com ataque a bases americanas no Catar e também no Iraque, foi mais simbólica do que efetiva, com mísseis interceptados, sem vítimas e tal, mas mesmo assim eles atacaram e falaram: Trump, a gente não vai fazer nada disso. Então, essa situação mostra que o Irã está acuado, mas ainda tenta salvar a face do seu autoritarismo, do seu ódio, com gestos de desafio. A declaração de Trump de que o cessar-fogo seria ilimitado soa otimista demais diante de um inimigo que não hesita em quebrar promessas. E eu comentei isso com a minha esposa ontem. A trégua, por enquanto, é apenas uma palavra vazia. E se tratando do Irã, sempre será. O papel de Obama e Biden nessa crise também não pode ser ignorado, meus irmãos. O acordo nuclear de 2015, não sei se vocês se lembram, assinado pelo Obama, liberou bilhões de dólares para o Irã, que foram usados para quê? Para financiar o terrorismo e avançar o programa nuclear. Biden, por sua vez, tentou ressuscitar esse acordo, ignorando completamente as violações iranianas. Essa política de apaziguamento só fortaleceu Teherã, permitindo que chegasse perigosamente perto de sua bomba atômica. Agora imagina, se Kamala Harris tivesse vencido as eleições nos Estados Unidos, é muito provável que o Irã já estivesse celebrando sua capacidade nuclear, com consequências catastróficas, não somente para Israel, mas para o mundo. A vitória de Trump, por outro lado, trouxe uma postura firme que evitou algo muito pior de acontecer. Olha como é que está isso com Trump. E aí a coisa começa a vir para o lado da gente, com o apoio de Lula ao Irã no meio dessa situação. A América Latina, infelizmente, mostra uma divisão clara diante desse conflito. Enquanto líderes como Lula e Maduro condenam os ataques dos Estados Unidos, alinhando-se com Teherã, países como Argentina e Paraguai apoiam Israel e reconhecem a ameaça representada por Teherã. A declaração do Departamento do Estado americano pedindo que a região simplesmente escolha um lado é um alerta claro. Apoiar um regime que financia terrorismo é ser cúmplice de suas ações. E Trump
Perguntou para a América Latina, vocês têm que decidir de que lado que vocês estão. Mandou um recado direto também para o atual presidente do Brasil. Lula, ao chamar os bombardeios de violação da soberania, ignora que o Irã é um estado que promove instabilidade global e não respeita a soberania de Israel. Essa postura só isola o Brasil em um momento em que a clareza moral seria essencial. O impacto humanitário do conflito é completamente devastador. Em Israel, civis vivem em bunkers, com sirenes ecoando dia e noite. E se você não assistiu a matéria do Roberto Cabrini, o cara foi lá, agora. Depois desse vídeo, eu aconselho que você faça isso gentilmente. Em Beersheba, famílias perderam tudo num único instante. Isso é mostrado lá no Cabrini. Vítimas de um míssil iraniano que não distingue alvos militares e residenciais. No Irã, pessoal, a situação é ainda mais trágica. Mais de 220 mortos, né? Infelizmente alguns civis, e milhares fugindo de Teherã. A população iraniana, refém de um regime opressivo, paga um preço muito alto pelas decisões dos seus líderes. A falta de abrigo e avisos do Irã, ao contrário de Israel, expõe a negligência do governo com seu próprio povo. E eles fazem isso de propósito, justamente para quando Israel contra-atacar, falar que Israel está matando civis. Eles não avisam seu próprio povo de propósito. E se não fosse a precisão dos ataques de Israel para atacar somente alvos militares, bases, etc., muito mais civis teriam morrido em Teherã. Então, esse contraste mostra quem realmente valoriza a vida. A retórica iraniana, como de Khamenei falando de danos irreparáveis e prometendo vingança, só prolonga ainda mais o sofrimento. As suas ameaças contra os Estados Unidos e Israel são cada vez mais vazias, mas ainda extremamente perigosas. O Irã, ele já usou quase metade do seu arsenal de mísseis balísticos, segundo estimativas, o que acaba sugerindo que está ficando sem muitas opções. Mesmo assim, a Guarda Revolucionária continua a propaganda alegando controle dos céus de Israel, enquanto o Domo de Ferro intercepta a maioria dos seus ataques. Então, pessoal, essa desconexão entre a realidade e a narrativa oficial iraniana revela um regime em total desespero, mas ainda capaz de causar danos. Se você pesquisar, você vai ver que o regime estava botando na mídia estatal lá imagens feitas com inteligência artificial, dizendo que eles atacaram os Estados Unidos, que eles destruíram não sei o que lá de Israel. Depois vocês pesquisem que vocês vão ver isso aí. A comunidade internacional, como sempre, reage com bastante hipocrisia. China e Rússia, né, condenam os Estados Unidos, ignorando que o Irã viola tratados nucleares há muito tempo. A Arábia Saudita e Omã pedem moderação, mas sabem que o Irã é a principal fonte de instabilidade na região. A ONU, com suas declarações genéricas, não oferece nenhuma solução prática, concreta. Enquanto isso, Israel e Estados Unidos fazem um trabalho sujo de conter uma ameaça que o mundo prefere ignorar. A crítica de líderes como de Emmanuel Macron, que sugeriu que Trump buscava apenas um cessar-fogo, mostra o quanto a Europa subestima completamente a gravidade do problema, porque a paz não virá com palavras bonitas, mas com ações decisivas. O risco de uma corrida nuclear no Oriente Médio ainda permanece. O Metal Chance, que é da CNN, ele alerta que os ataques ao Irã podem fortalecer os radicais em Teherã, né, que há anos pedem uma bomba atômica como dissuasão e tal, e que provavelmente isso não vai parar. Se o Irã conseguir reconstruir seu programa, os países como Arábia Saudita e Turquia podem acabar seguindo o mesmo caminho, desencadeando, meus amigos, uma catástrofe regional que vai dar sérios problemas para o mundo. Por isso, a destruição de instalações nucleares foi feita de forma clara, direta,
muito bem sucedida pelos Estados Unidos e foi mais do que uma ação essencial. Se trata de sobrevivência, não somente do Ocidente, mas também da humanidade. Mesmo que o Irã negue ter retirado seu urânio enriquecido, como alegou inicialmente, a capacidade de transformá-lo em armas foi severamente comprometida. Isso dá ao mundo um certo fôlego, mas não é uma solução definitiva. A vitória de Israel e os Estados Unidos contra o Irã é inegável, mas infelizmente é parcial. O eixo da resistência formado ali por Teherã e seus proxies, né, que fazem as guerras de procuração e tal, sofreu golpes muito duros, mas eles não estão derrotados. A eliminação de líderes do Hamas e do Hezbollah e da Guarda Revolucionária, junto com a destruição da infraestrutura militar, enfraqueceu sim o Irã. No entanto, enquanto Khamenei estiver no poder, a ameaça ela vai continuar junto. A sua recusa em aceitar a redição exibida por Trump só mostrou que o regime prefere a guerra do que a humilhação. A pressão militar deve continuar, pois qualquer fraqueza será explorada por Teherã para reagrupar ali os seus fanáticos e contra-atacar, seja por guerra de procuração ou com mais mísseis para cima de Israel. E aí, o que vai acontecer agora? Será que vai ter um novo cessar-fogo? Eu acho que não. Mas eu posso estar errado também. Porque a violação iraniana em Beersheba indica que Teherã não tem interesse em paz, apenas em manter a sua imagem de resistência. Então acho muito difícil haver, de fato, um cessar-fogo legítimo. Israel, por sua vez, não pode baixar a guarda, já que cada ataque iraniano reforça a necessidade de uma resposta dura. E os Estados Unidos, sob Trump, parecem comprometidos em apoiar Israel, mas a pressão interna de setores isolacionistas, como Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene e por aí vai, pode complicar as coisas porque eles têm grande influência sobre a base de Trump e eles são completamente contra a intervenção americana nesse problema. A doutrina America First, América Primeiro, exige resultados rápidos e uma guerra prolongada seria muito impopular para Donald Trump. E aí que vem um ponto positivo do Laranjão, na minha opinião. Porque ainda assim, Trump sabe que se recuar agora, vai estar cometendo um grave erro. Para a gente finalizar, pessoal, o conflito ele expõe uma verdade muito incômoda. O Irã só entende a linguagem da força. Diplomacia, sanções e acordos. Cheguei a bater o controle aqui. Enfim, diplomacia, sanções, acordos e etc. falharam repetidamente porque o regime dos ayatollahs não age de boa fé. Essa ação militar dos Estados Unidos e de Israel, embora muito arriscada, foi completamente necessária para evitar um cenário muito pior. Um Irã nuclear capaz de chantagear o mundo. A morte de civis, seja em Beersheba, seja em Teherã, é trágica, mas a culpa recai sobre um governo que escolhe o terrorismo em vez da paz. Trump ele evitou um massacre maior, mas a luta contra o Irã está longe de acabar. A vigilância ela deve ser constante porque a ameaça nunca dorme, jamais dorme e jamais dormirá. Como o vídeo está muito longo, eu iria falar sobre o ultimato de Donald Trump para a América Latina e para o Brasil. Então, eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso, falando sobre essa questão, quais os impactos que isso terá não somente para a América Latina, mas principalmente para o país que nos interessa, que é o Brasil. Porque Lula declara abertamente apoio irrestrito a um regime ditatorial, desumano, financiador de terroristas, como como o do Irã, que eu sempre vou escolher entre Teherã e Irã e acabo me bolando todo. Se você achou esse conteúdo relevante, peço para que você deixe seu like, peço para que você compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário que ajuda muito no engajamento e eu espero você no nosso próximo encontro.